bom dia, quarta-feira, meio de semana, 6 horas e 2 minutos. Começa agora o programa A Notícia de Frente com aqui, olha, os melhores pensadores de Mato Grosso. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a todos vocês que nos honram com a sua audiência. Todos os dias, hein? Todos os dias. Bom dia, professor. O café da manhã fica muito mais gostoso com o programa Notícia de Frente, não é verdade? Opa, uma delícia. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o Kleber Lima. Ah lá, já mandou coraçãozinho pra mim. Ele tá apaixonado. Já disse que me ama ontem. Valeu? Olha, uma rasgação de seda. Logo cedo, né? Gente, eu vou falar uma coisa. Pra mim, ó, não sobra nada, tá bom? Uma rasgação de seda. Bom dia a aqui. você que nos acompanha todos os dias. Gente, olha só, quarta-feira, vamos dar aquela olhadinha no trânsito, porque tem novidades hoje, hein? Tem até interdição total. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos agora para outros trechos aqui da capital. A gente está vendo aí imagens da Avenida Miguel Sutil. O trânsito, tivemos um probleminha, voltamos novamente. Isso aí é... Miguel Sutil. Olha, ali no extremo, na extremidade da tela, a gente percebe a presença já de agentes de trânsito. Teve um acidente ali. Parece que eu estou vendo, é isso mesmo, Tá lá professora um Kleber? É uma corpo moto? estendido no chão. É uma um moto acidente. e também E um tem corpo. uma pessoa ali caída, é na trincheira Jurumirim. Aí eu pergunto, ontem, nessa mesma rotatória, houve uma conversão errada do motociclista, num horário desse, em que o trânsito está leve, por que um acidente desse acontece? Será que o motociclista caiu sozinho? Será que alguém bateu nele? Um pouquinho antes das motocicletas ali, o motociclista ele tem essa mania de observar exatamente, olha a diferença de cor no asfalto. Provavelmente ele deve ter uma mancha de óleo, alguma coisa nesse sentido. Ele deve ter caído sozinho esse motociclista. Esse aí é qual? É do Verdão? Um pouquinho antes ali, a câmera puxou para trás, um pouquinho atrás, você vê que não tem uma mancha aí, Joãozinho, você que anda de motocicleta também? Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá. É sempre um risco muito grande. Essa lingueta aí é um perigo para motociclista. E o senhor que é motociclista, não importa a velocidade, né? Se não, tiver óleo cai na mesmo. pista, cai, vai Ele pro perde chão. aderência, o pneu perde aderência completamente e cai. É um risco mesmo. Aí cabe, né, uma maior fiscalização. Olha lá. Exatamente. Não sei se é um homem, parece que é um homem, né? São imagens aí do nosso cinegrafista Paulo Henrique, que está lá em cima da notícia. Estou torcendo aqui para que não tenha tido nenhuma gravidade, que os ferimentos sejam leves, né? É sempre doloroso ver cenas assim, principalmente de um trabalhador, né? Numa hora dessa saiu cedinho de casa, né? Não estava aí provavelmente na intenção estava dele provocar em baixa um acidente, velocidade, cair. porque Exatamente. estava numa rotatória, né? É uma motocicleta, mas a mancha de né? óleo Que ali, não tem como ter provavelmente tanta velocidade assim. É uma bis, né? É. Esse já é da trincheira Jurumirim? É a trincheira Jurumirim. Porque a marginal ali, Kleber, ela está liberada nos dois sentidos. Em cima, o que né? A parte de cima. Exatamente. A parte superior está liberada. Agora, embaixo, não, né? Aquele bocão lá. Mergulhão, né? O que chama. mergulhão. O mergulhão tá A bloqueado. trincheira A propriamente dita, trincheirona né? está fechada. Aquela parte interna ali, né? A Tem trincheira agentes o de buraco, trânsito. né? Exatamente. Olha, a gente percebe lá na ponta, essa é a parte de baixo da saída trincheirona. A saída dela já em sentido rodoviário, é isso? Sentido rodoviária, o trânsito foi totalmente paralisado. Agora a gente percebe que no outro sentido não. O sentido ali, a região do Jardim das Américas, continua liberado. Não sabemos ainda por quanto tempo, mas já serve um pouquinho para ajudar no escoamento ali, né? Mas no sentido rodoviária, já era 5 horas da manhã, os agentes de trânsito Essa câmera aí é nossa, pediotaram. Luciana, essa é nossa. Essa do acidente é o nosso cinegrafista Paulo Henrique que está lá, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer mais imagens da Jurumirim. Ele estava lá de plantão, captando as melhores imagens da interdição, que daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre isso para você. E as outras são imagens mesmo das câmeras da CEMOB. Aquelas motos ali não são da polícia? Com aquele Acredito que vidro não. na frente? Aquela moto ali é uma GS 1200 BMW. São Polícia agentes de anda em trânsito, Kleber, Honda e Yamaha. que aliás, os agentes de trânsito estavam em peso lá hoje de manhã por conta da interdição. Então, ou seja, eles já estavam lá, viu? Não é que eles foram, não, por conta do acidente. Eles já estavam ali lá, naquele os trecho. motociclistas passando ali, agora né, já tem sinalização. Né? Pelo menos já viram que tem algum problema. Tá bem o ciclista lá, Olha, né? Tá parecendo mulher, com o celular Ele tá com o na celular, mão. mandando selfie. Mãe, Tô aqui, caí. Tô na Vila Real. Mãe. Olha, gente, mas isso tranquiliza a família, viu? Olha, eu sofri um acidente, tô aqui no chão, mas eu tô bem, viu?
É muito confortante, né, para a família falar que, saber, né, que está tudo bem, embora um acidente tenha acontecido. Agora, isso me arrepia, gente, olha lá. Né? Olha o tamanho da carreta. Não sei se nesse momento nós temos, viu, Verônica, imagens aí da Arquimedes Pereira Lima, porque por volta de umas 5h20 da manhã, 2 carretas paradas lá na Arquimedes Pereira Lima, bem no início dessa avenida. E aí o trânsito lá com certeza vai ficar bastante complicado, viu? A gente ainda não tem essas imagens. Se a CEMOB mandar aqui, a gente mostra para você, até para a gente te informar como é que está ali o escoamento do trânsito. Outro trecho agora da Avenida Miguel Sutil, bem pertinho ali da rodoviária. Belas imagens. O trânsito, por enquanto, está tranquilo ali, né, professor? Né, Kleber? Ali considerando que é a saída da Jurumirim, chegando na rodoviária, né, esse pedaço, está tranquilo, provavelmente, por conta dessa interdição e horário. Fernando Correia da Costa, esse ponto aí emblemático, né, Kleber? Você que é cuiabano mesmo da terra, conheceu a formação aí desse trecho. Ali também é muito importante para o escoamento, tem uma faixa ali que é livre, facilitou e muito, né, o escoamento do trânsito, mas infelizmente tem muita gente que acaba se distraindo e para ali, aí começa ter o buzinaço ali para o motorista ficar atento e perceber que é uma faixa livre. Eu sou cuiabano, Luciano, eu só não nasci em Cuiabá. Não nasceu em Cuiabá, não, nasceu mas como onde, diz Kleber? a poesia, mas no que eu cresci, meu bom Jesus mandou buscar. Que lindo, adorei. Exatamente. Só ali novamente o ponto da interdição, tem ali até um trator ali, uma reta escavadeira, tem caminhão. Essas não são imagens da CEMOB, tá, gente? São imagens do nosso cinegrafista Paulo Henrique, que está lá em cima do fato, né? Mostrando as primeiras horas da interdição da trincheira Jurumirim. Não tem muito movimento na via marginal, aquele caminhão não, que hein? passou lá já está estacionando ali, ó. A serviço, bem provável, né? A serviço, lá. Olha o semáforo quando abre ali em cima um pouquinho mais, né? Vai parar ali ao lado. Esse é um dos problemas. É porque ali não dá para parar. Mas esse é um dos problemas, independente desse caminhão em si, das vias, de algumas vias em Cuiabá. Assim, ela não suporta esse tamanho peso. De veículo. Imagina o bairro que está dali recebendo esses caminhões pesados, não suportam, né? Destrói todo o asfalto. Não está preparado para veículos longos e tão pesados como esses. Exatamente. Então, gente, atenção, viu? Você, condutor, que vai pegar ali Miguel Sutil, passando pela trincheira, já fica sabendo, tem interdição ali na trincheira por conta da realização das obras, que tem um prazo de duração de 7 meses. A sua alternativa vai ser pegar a via marginal ou então entrar ali pela área do Bosque da Saúde. Nós prometemos aqui, a gente vai ao longo dessa semana ainda, passar muitas informações em relação às condições das rotas alternativas e também os trechos aí para que você consiga encontrar um bom caminho para pegar todo dia, porque tem pessoas que passam ali todo dia nesse trecho. Sim, agora vocês imaginam com o retorno às aulas presenciais, caso ocorra, esse retorno a partir do mês de julho, de agosto, né? Vamos considerar o segundo semestre aí. Ali tem muitos colégios particulares, colégios estaduais e municipais. Você imagina o movimento que não vai ser isso, o transtorno que não vai ser para os pais levarem as crianças para os colégios, né? Você vê que a coisa não é tão simples assim, né? É porque faltam muitas avenidas em Cuiabá, a gente vê pouco viaduto. Fazer, né? Não, é uma obra necessária. Claro, necessária. Eu fico até imaginando aqui, gente, olha, 1 bilhão investido em VLT. Se fosse 1 bilhão em investimentos de alargamento de pista, mais viadutos, será que a gente não teria uma outra realidade, uma outra mobilidade mais moderna e funcional aqui na capital? Fica aí a discussão, né? Porque é uma capital com pouquíssimos viadutos e fazem muita falta. Kleber, você mesmo citou aqui outro dia, né? Ali na região, perto do centro de eventos do Pantanal. Passou da hora de ter ali um viaduto? Passou. E eu me lembro que o então prefeito Mauro Mendes tinha um projeto de fazer uma nova via estratégica, que era um eixo bastante interessante, ligando aquela região do Novo Pronto-Socorro ali a MT, que é aquela estrada que a gente chama de Estrada da Guia, que vai para os Florais, 010. Então ela cortaria ali por dentro, que é uma região que está em plena expansão, né? Sim, exato. O funcionamento do Rodoanel também cria esse intermodal, né? E essa Miguel Sutil é uma obra estruturante da década de 80, né? Ela foi duplicada
na administração da primeira administração do prefeito Dante de Oliveira, que tinha o governador Carlos Bezerra. É uma obra importante que foi engolida, ela deixou de ser uma perimetral, né? Uma outra obra estruturante importante de Cuiabá foi a Avenida das Torres, da época do então prefeito Wilson Santos, mas também já está perdendo um pouco a finalidade, porque ela integra toda a região sul da cidade, também, né? Até aqui a região do Jardim das Américas, né? Mas chega ali, ela não tem, né? Esse viaduto que o prefeito Emanuel Pinheiro fez agora é importante, mas para ajuda chegar até aqui na Jurumirim e daqui para frente. Então a gente ainda precisa de algumas avenidas estruturantes em Cuiabá. A própria Fernando Corrêa, né? Uma avenida importante, né? A Beira Rio, né? Que foi construída pelo Palma. Olha, a Fernando Corrêa foi governo de quem? A Fernando Corrêa eu não lembro. Olha, é muito tempo, viu? Foi do Júlio Campos. Olha, e eu nem estava em Mato Grosso ainda, nem em Cuiabá, muito menos, né? Nunca tinha passado por aqui até então, mas eu já ouvi a fama do ex-governador Dante, quando ele fez a Miguel Sutil, muitas críticas, né? Para que uma obra desse tamanho? Cuiabá não precisa, ou seja, ele foi futurista, preveu a necessidade, né, de ter um escoamento, aí, uma mobilidade urbana muito mais ágil. Agora, só para a gente finalizar aqui a questão... E quando você fala isso, me puxa o assunto para a questão do VLT-BRT, né? Isso que eu acho importante, olhar a cidade para os próximos 10, 20 anos, Kleber, numa discussão mais, como essa, ou mais. Pela taxa de crescimento anual. Sim, exatamente. Isso que é importante no debate. Só para a gente reforçar aí as obras da trincheira Jurumirim, para que você está em casa e fica se perguntando, mas por que vão fechar a trincheira? Será que é preciso mesmo refazer ali, né, ter ajustes? Olha só, a gente tem aqui informação do próprio governo de Mato Grosso, só para você entender o que vai ser feito ali, tá? Que o período estimado de fechamento da trincheira é de 7 meses para que seja corrigido um problema no sistema de drenagem de águas pluviais. A previsão é que somente na parte inferior deva ser retirado aproximadamente 1,5 metro de solo, olha só, e substituído por outro de melhor qualidade. E essa obra foi orçada em 50 milhões de reais, isso lá na época da Copa do Mundo. E agora outros 14 milhões de reais, que até o Kleber, outro dia, você fez até um questionamento, né, Kleber? Mas espera aí, esses 14 milhões, né, eles vão sair novamente dos cofres públicos? Professor, não tinha que ser isso da empresa que executou, muito mal executado aí a primeira obra? Eu levantei exatamente esse questionamento, né? Porque a gente pode estar pagando duas vezes, vai estar pagando duas vezes por uma obra de baixíssima qualidade, né? Isso é muito ruim, mas o governo age corretamente. Primeiro, vamos consertar, arrumar, fazer a coisa funcionar, para depois brigar na justiça e cobrar da empresa realmente o ressarcimento desse valor. É isso que precisa ser feito, né? O que não pode é nós pagarmos por uma obra de baixíssima qualidade como essa. Olha lá, essa imagem eu gosto de ver, viu? O SAMU chegou, gente, eu socorro aí presente, né? Na hora em que o motorista mais precisa, né? A gente sabe que as orientações mesmo que o acidente não tenha sido grave, que a pessoa tenha condição, né? O acidentado, a vítima tenha condição de se levantar, mas a gente sabe que riscos acontecem, a orientação correta é essa. Fique esperando o SAMU chegar, os socorristas, para que maiores danos, né, à saúde não aconteçam, né? Porque você pode estar ali caído, machucado, aparentemente não tem nada, mas qualquer movimento brusco você pode romper aí, né, alguma coisa importante, medula, por exemplo, né? Mas tem uma coisa me chamando a atenção aqui, olha, quero parabenizar, sim, a atuação do SAMU, os socorristas são heróis, tá? Ponto final, não tem dúvida nisso. Mas agora são 6 horas e 16 minutos. Quando nós abrimos aqui a notícia de frente, nós já tinha lá, né, a motociclista caída. Está demorando ainda para chegar? Porque agora é cedinho. Será que outros acidentes aconteceram? Poderia ser um pouquinho menor esse tempo aí de chegada do SAMU? Porque 20 minutos no horário desse, será que é muito tempo? O SAMU está aqui do nosso lado, né? É perto, um ponto, né? Hã? Aqui tem um ponto aqui perto. Mas tem outro? Está tudo aqui, não é? Não sei. Acho que aqui é a sede geral do SAMU, aqui do ladinho. Não leva 20 minutos. Dá para ir mais cedo, se for só essa ocorrência. Provavelmente estaria em outra ocorrência, né? Isso aí é dia inteiro. Isso aí para. E pior são os trotes, né? Que acabam dificultando todo o trabalho dos profissionais da área de saúde do SAMU. Que não são poucos.
Tá certo, gente? Essas são as imagens do trânsito dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui mais imagens ainda lá da trincheira Jurumirim. Porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, viu? Nós vamos falar sobre o Ministério Público Federal que quer explicações tanto da Prefeitura de Cuiabá, também do governo de Mato Grosso, isso aí em relação às violações de direitos humanos devido à realização da Copa América. Vamos conferir então na reportagem. Na última sexta-feira, dia 4, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de mais 2 vacinas no Brasil contra a Covid. É o imunizante russo Sputnik V e também a vacina Covaxin. Mas a Anvisa aprovou essas 2 novas vacinas com restrições. Segundo a agência, ainda não há qualidade, eficácia ou segurança na aplicação destes imunizantes, tanto que o uso deverá ser restrito para pessoas sem comorbidade. Mato Grosso é um dos estados que faz parte do consórcio de governadores interessado em comprar doses da vacina russa. Vale lembrar, a Anvisa aprovou a compra importação de 928 mil doses da Sputnik V e de 4 milhões da Covaxin. O governador Mauro Mendes diz o que os estados têm feito para conseguir a compra desses imunizantes. Nós tivemos no sábado uma reunião com todos os governadores do Nordeste, do Norte, que compraram essa vacina, e conversamos com alguns técnicos e de lá para cá, ontem, hoje, está tendo algumas reuniões dos técnicos com o Fundo Russo e da nossa Procuradoria, com as outras Procuradorias, para fazer essas tratativas. O contrato que nós assinamos com eles é um contrato de 1.200.000 doses, que tinha um cronograma para entregar em 4 meses. Então nós temos que agora fazer um novo diálogo com eles, saber se eles vão aceitar essa condição de entregar 1% e depois ficar esperando aquilo que a Anvisa colocou como exigências. E a informação que nós tivemos é que a Organização Mundial de Saúde, ela aprovou a última vacina, foi a COVAX Facility, e a próxima que está na sequência para ser aprovada pela Organização Mundial de Saúde é a Sputnik. Então, assim, ficou muito estranho, né? Nós temos que dizer isso, né? A forma como a Anvisa colocou. A Procuradoria da República pediu nesta segunda-feira investigação em relação à Prefeitura de Cuiabá e ao governo de Mato Grosso sobre possíveis violações de direitos humanos na realização de jogos da Copa América na capital de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes se manifesta sobre a realização do torneio esportivo em Cuiabá. Hoje existe a Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores da América, eliminatórias da Copa do Mundo, tudo acontecendo. Ele devia aproveitar e notificar também todo mundo no Brasil inteiro para fazer, né, para isso. Devia notificar todos nós aqui, olha só, olha aqui, ó, olha a aglomeração, olha vocês aí, tudo aglomerado aí, ó. Tá vendo? Vamos notificar todo mundo. Então, assim, eu não sei por que essa implicância com a Copa América. Parece que ela virou o grande vilão, né? Como se nada tivesse acontecendo, tivesse todo mundo paradinho em casa. Gente, pelo amor de Deus, vão vir aí 40, 50 pessoas por delegações. Essas pessoas, a grande maioria, jogam na Europa, estão todos vacinados, né? Existe um protocolo muito rígido de teste, de biossegurança, o Estado não está fechado. Agora, vamos esperar o Ministério Público notificar, vamos ver o que ele pede, não tem problema nenhum. O governo tem um dever de explicar, né, para o Ministério Público, para a imprensa, para o cidadão, qualquer coisa que for questionado. Vamos explicar, estamos muito tranquilos que está fazendo, vai seguir, segue todos os protocolos de segurança. As declarações do governador Mauro Mendes, parece que o gestor estadual aqui vê implicâncias, né, nessa condução do Ministério Público Federal em relação à realização da Copa América. Ele fez uma defesa aí, né, senhores, em relação ao protocolo já estabelecido de biossegurança, porque a delegação não deve aí disseminar a Covid-19. Kleber, professor, fiquem à vontade. Na verdade, ele não fez uma defesa, ele tratou com ironia a questão da aglomeração, né? Foi na contramão exatamente de tudo que ele pregou, ou que principalmente o seu secretário estadual de saúde vem pregando há muito tempo, e não se fazer aglomerações, né?
utilização de álcool gel, de manter o distanciamento. Então ele utilizou a ironia justamente para justificar essa suposta hipocrisia com relação à questão da Copa América. Agora é algo que nem ele, não está mais na mão dele para decidir, está na mão do Supremo Tribunal. A partir de amanhã tem uma sessão extraordinária exatamente para isso, e é o Supremo que vai decidir se vai acontecer ou se não vai acontecer a Copa América. Se for acontecer, segue o cronograma normal de jogos. Se não for acontecer, vai mudar completamente toda a abordagem disso aí. Então, a nós, meros mortais, não cabe absolutamente nada. Tudo agora é o Supremo. Briga de cachorro, briga de galo, entendendo? Cai tudo no Supremo e eles vão decidir. Kleber, na sua avaliação, está correto isso? A justiça que tem que decidir agora essas ações, o que acontece, o que não acontece, o que pode ser permitido, o que não pode? Eu encaro a posição do governador como um desabafo, né? Até porque eu acho que o ponto central aí, a busilis, como você gosta de falar, Luciana, é que é uma decisão que não partiu, não dependeu do prefeito, não dependeu do governador, o presidente da República concedeu, né? Aceitou, e a rigor, as autoridades falam o seguinte: primeiro, não existe no momento no Brasil nenhuma restrição de circulação de estrangeiros, não existe, não tem proibição como teve em alguns países em determinados momentos da pandemia. No Brasil não há. Se não há que se discutir o impedimento da vinda de delegações esportivas para cá. Eu acho que mais bem faria as autoridades, e aí eu digo toda ela, né? Inclusive as responsáveis pela fiscalização, no caso o Ministério Público, de assegurar que haja todas as medidas sanitárias adequadas, né? De fazer as barreiras sanitárias, de garantir a não aglomeração, as exigências que já estão colocadas pela própria Conmebol, a organizadora da Copa, me parecem que são bem justas, né? De fazer testes a cada 48 horas, de exigir que todos os jogadores, pelo menos, já tenham sido vacinados, e segue o bonde. O grande argumento que todas elas se pegam, e eu toquei aqui no primeiro dia que nós discutimos isso, pessoal, é o seguinte: a incoerência de se proibir a Copa América e outras competições, inclusive internacionais, não. Aí não faz sentido, né? Ou proíbe tudo, ou não proíbe nada. Isso. É isso, simples. Como nas outras não estão proibidas, a Copa América segue. E por que só agora vão funcionar as medidas de segurança? Só agora vão funcionar? Porque até agora não funcionou. Continuamos tendo festas clandestinas, continuamos tendo aglomerações, continuamos tendo irresponsabilidades, negligência da pandemia, continuamos tendo. Por que só agora, a pedido do Ministério Público, a pedido não sei de quem, a pedido do presidente, a pedido sei lá de quem, as medidas de biossegurança vão da noite para o dia acontecer e todo mundo vai ter responsabilidade civil? Ninguém garante que vão acontecer. O que se está pedindo é que haja a norma. O senhor lembrou bem, a norma sempre existiu. Então, assim, como ela não vem sendo cumprida satisfatoriamente, ou seja, não vem sendo cumprida por todos e na extensão do que deveria ser, não há garantias de que serão também. Só que aí é que está, por um princípio de isonomia. Se não está acontecendo, por que exigir só da Copa América? Ou seja, um erro justifica o outro. Não é que um erro justifica o outro, é que uma realidade tem que ser aplicada à outra. A regra tem que ser a mesma. Então, assim, o ideal, volto a dizer, como eu disse, por uma questão de coerência, em relação àquela polêmica do Ministério Público daqui querer retirar jornalista do grupo prioritário. Eu acho que a lógica e o bom senso pedem que todos os esforços sejam para a inclusão de mais pessoas, porque a meta final é vacinar todo mundo, universalizar a imunização. Neste caso da Copa América, a meta principal, o princípio geral é que os mecanismos de proteção da sociedade funcionem em qualquer circunstância, e não apenas só em relação à Copa América, né? E é por isso que chama a atenção, e o governador fala disso com ironia, né? O governador, quando ele faz aquele bico... É ironia. Haroldo, exatamente. Quando ele faz esse bico, eu vejo ele fazendo, tem uma foto dele que circula assim, com a mão assim na cintura, e fazendo o bico, é porque ele está mesmo estressado. O que deixou ele estressado é porque elegeram do dia para a noite a Copa América como grande problema de controle sanitário do Brasil na pandemia, quando a gente sabe que não é. Né? As festas clandestinas... Continua do mesmo jeito. Ônibus aglomerado continua do mesmo jeito. Bom. Isso é fato.
Agora, para a gente recapitular essa história, né, a gente sabe que o governador abraçou a Copa América, ligou para o presidente da CBF, disse que o estado estaria aqui de portas abertas, né, esperando a Copa América. O prefeito se posicionou de uma forma contrária. Tudo bem que o Supremo vai decidir amanhã, mas não estaria faltando então, senhores, eu pergunto para vocês, mais proatividade da Prefeitura de Cuiabá, porque até ontem, por exemplo, não tinha ainda nenhuma novidade em relação à instalação de barreira sanitária no aeroporto e nem tampouco no terminal rodoviário, ou seja, medidas que já poderiam ter sido tomadas. A fiscalização ainda também não vi nenhum plano estratégico para ampliar os agentes de fiscalização. E aí eu pergunto, vai funcionar? A gente vai conseguir bloquear? Mas é tudo assim nesse país. Vírus? Não tem planejamento algum, Luciana. Nesse país é tudo assim, vamos fazer, é tudo fachada, vamos fazer. As medidas de biossegurança, no papel é tudo muito lindo, na prática ninguém respeita ninguém. Essa é a verdade, a gente tem que ser claro e ser verdadeiro com relação ao problema. O problema não está no jogo, o problema está nas aglomerações que o jogo pode proporcionar. Não só a Copa América, a Copa do Mundo, Série A, Série B, Série C, não importa isso, tá entendendo? Não importa. As pessoas se esquecem que nós estamos vivendo uma pandemia, a iminência de uma terceira onda, as pessoas podem ficar mais contaminadas, já foram 400 mil pessoas mortas. Eu não estou sendo... Quando eu me coloco nessa posição, achei interessante ontem um telespectador me mandou o seguinte, o senhor está defendendo um partido com o seu argumento. Não é nada disso. Não é porque o meu argumento tem um certo alinhamento com o pensamento de um determinado partido que eu apoio esse partido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso, professor, não Mas tem... assim, politizaram, Kleber, só para concluir, politizaram. Se você é contra a Copa América, entendendo? Você é contra o Bolsonaro. Se você é a favor da Copa América, entendeu? Então, por isso que eu falo que não tem nada a ver, porque o senhor é mais próximo do Bolsonaro e está contra. Então, nesse caso, não, né? Exatamente. Agora, eu gostaria, Luciana, de aqui até fazer um meia-culpa, porque quando o prefeito Emanuel pediu que, então já que vai ter, eu quero que vacine todo mundo, eu disse aqui que não acreditava muito, que ele estava só inteligentemente fazendo uma marcação de posição política, falou, ele está jogando com inteligência, está jogando para a plateia, está marcando um gol de marketing, mas não vai dar nada. E eu agora preciso reconhecer que isso pode virar. Ontem ele esteve com o presidente da República, junto com o filho dele, o deputado Emanuelzinho, e deixou no ar o seguinte, ele gravou um vídeo que está circulando por aí, não sei se nossa produção tem, dizendo o seguinte, o presidente e o ministro da Saúde estiveram na reunião, Queiroga, e até sexta-feira eles vão responder. Acho, inclusive, Haroldo, que essa pode ser uma jogada que o Planalto vai abraçar para atender todas as cidades. Todas as sedes. As cidades Comentei isso e marcar ontem um golaço. Golaço. Marcar um golaço. Comentei isso ontem no Cidade Alerta, né? Que é algo que pode ser que até que o Emanuel Pinheiro não tinha pensado na efetividade disso mesmo. Vamos tentar. Porque o único caminho que ele tinha era esse. Não talvez nem ele acreditasse, né? Mas, né? Gente, então olha só, já que você citou, né, o prefeito Emanuel Pinheiro e o filho dele, o deputado Emanuelzinho, lá em Brasília pedindo vacinas para o presidente Jair Bolsonaro, vamos então mostrar aqui para todo mundo como que foi esse pedido, né, pessoal feito pelo gestor municipal. Vamos lá. Viemos formalizar o nosso pedido ao presidente para conhecimento do presidente, já que Cuiabá foi escolhido uma das cidades sedes da Copa América que possa compensar a população cuiabana com doses extras para imunizar toda a população. Entregamos o ofício, expondo isso ao presidente, bem como um relatório da coordenação do programa Vacina Cuiabá, quantificando exatamente o número de doses extras que precisamos para imunizar toda a população. De minha parte, quanto mais, melhor. O que eu quero é vacinar toda a minha gente. O presidente se mostrou muito interessado, até nos surpreendeu. Conversamos muito sobre Cuiabá, sobre o avanço da imunização na cidade, e ele entendeu o nosso pleito. Ficou decidido o seguinte, a partir de amanhã em diante, dia 9 de junho, a bola está com o deputado federal Emanuelzinho, com o ministro Queiroga, ministro da Saúde, e com o ministro-chefe da Casa Civil, General Ramos, que vão sentar e em 48 horas, até quinta-feira, dia 10 de junho, apresentar aí a definição para darmos a notícia para a nossa Cuiabá. Não é isso, Emanuelzinho? É isso, prefeito Emanuel. Essa semana, no restante da semana, vamos articular junto à Casa Civil, junto ao Palácio, junto ao presidente Bolsonaro, para que Cuiabá possa garantir quanto mais vacinas, para que a gente possa vacinar quanto mais cuiabanos
pudermos. A partir da sua convocação, estamos aqui trabalhando e vamos ficar até a sexta-feira para garantir com o ministro da Saúde, com o ministro da Casa Civil e com o próprio presidente, para que a gente possa salvar vidas cuiabanas, justamente no momento em que a Copa América está vindo para o Brasil. Cuiabá, uma das sedes. O que precisamos agora é garantir a saúde e a segurança da população, que sabemos que só vamos garanti-las por meio das vacinas. Bom, aí Xalá. o prefeito mostrando, né, a atuação dele lá em Brasília, porque o prefeito, gente, desde a semana passada, tinha prometido, não, o governo federal, o Ministério da Saúde devem responder sobre os 670 mil imunizantes na sexta-feira da semana passada. Aí a gente passou o final de semana cobrando, né, essa posição e nada, na segunda-feira também não. Aí o prefeito, terça-feira, chegou, ele falou, bom, eu vou para lá para pressionar o presidente Jair Bolsonaro para ver se Cuiabá consegue receber a dose. E com 670 mil doses, a gente consegue imunizar em 3 meses, segundo o prefeito, né, todos os adultos em Cuiabá. Não, você imagina o seguinte, para o presidente Bolsonaro, que já ganhou a alcunha de genocida por causa da postura dele em relação à pandemia, quer dizer, essa proposta que o prefeito Emanuel Pinheiro e o deputado Emanuelzinho levam a ele, cai com uma luva, para ele dar uma grande resposta de que não está sendo irresponsável de autorizar, porque ele vai tomar essa providência de imunizar as populações, Luciana, das 4 cidades, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com a grande repercussão nacional pelo tamanho, né, da população. É uma resposta muito importante. E tem uma outra jogada que eu vi ontem quando eu vi esse vídeo, e aí você chamava aqui no intervalo a atenção para a sinergia, né, de pai e filho. Isso. Primeiro que o prefeito Emanuel Pinheiro, a bancada federal se resume a Emanuelzinho. Tudo é Emanuelzinho. É óbvio que ele tem uma missão pela frente, já está claro, ele mesmo já confidenciou em rodas miúdas que o grande objetivo eleitoral dele para 2022 é a reeleição do filho. Né? E essa jogada pode sacramentar essa reeleição. Sem dúvida. Se vierem essas vacinas, forte. A reeleição do Emanuelzinho está garantida. Está garantida. E aí ele pode até pensar em outros projetos, né? Que é um assunto que a gente ainda vai discutir aqui, que é a inteligência para ele dessa briga com o Mauro Mendes, e não se pode dizer o mesmo em relação ao governador. Ele deposita no filho exatamente toda a bancada federal. Isso é fato e é perceptível nas suas ações, né? Encaminha para isso. Né? Vai, Emanuelzinho, ele fala o tempo todo, vai, Emanuelzinho, né? E é bem isso. E ele que aparentemente não acreditava, acredito eu, né? Foi, de certa forma, assertivo na medida em que ele pega a oportunidade da Copa América para poder pleitear, prospectar mais vacinas para Cuiabá, o que é fundamental. Mas isso cria, sobretudo, também, né, a possibilidade do governo federal distribuir vacina para outras sedes também, o que é um excelente, bom para o Brasil. O princípio quanto mais gente, e vai melhor. casar direitinho, Kleber, sabe por quê? Porque é o seguinte, o Brasil, a partir de agora de julho, começa a fabricar o seu próprio insumo, vai ter mais vacinas, independente da China e da Índia, nós teremos mais vacinas, a Pfizer já depositou 6 milhões de doses, depositando esta semana 2 milhões e 400 doses, mais doses ao Brasil, né? Então as vacinas vão chegar em maior quantidade. Então, se fizer um bom planejamento, dá para atender. Atendendo, a coisa fica excelente para nós. Então, boa para todo mundo, é um jogo de ganha-ganha aí. Aquele movimento cético que você teve no começo, que eu também tive, né? Com relação à possibilidade de se conseguir as vacinas, parece que vai conseguir. Que está virando. Está virando. E nesse jogo de ganha-ganha, é bom também destacar o interesse do governo ao aceitar, que era também ter alguns ganhos para a Arena Pantanal, para a divulgação de Mato Grosso, especialmente de Cuiabá, em todos os países da América do Sul e até do mundo onde a Copa América chega, né? Então, assim, também é um interesse nobre, embora isso também tenha sido bastante questionado, né? Porque o momento é de salvar vidas, o pessoal que foi domingo lá fazer o protesto na Arena, por exemplo, pensa diferente, mas algumas pessoas só pensam mesmo de uma determinada maneira. O gestor, ele tem a necessidade de ter uma visão mais global dos processos, ele não pode se colocar apenas por uma visão. Agora, eu só queria destacar algo aqui que eu achei importante, até porque fiquei com dúvida, viu, Kleber? Você até disse que todos os jogadores, né, os atletas, seriam imunizados. Mas ontem, o ministro, né, Queiroga, ele disse o seguinte, em relação aos protocolos sanitários para a realização da Copa América, é que a vacinação de atletas não seria obrigatória, tá?
e nem tampouco da comissão técnica, ou seja, da delegação como um todo. E será feita a testagem dos atletas, como você bem disse, a cada 48 horas. E o isolamento da comissão técnica em andares distintos dos hotéis, ônibus higienizados, e caso haja necessidade de internação de algum membro, não serão utilizados os leitos do Sistema Único de Saúde. Esse protocolo, sendo cumprido, consegue fazer um bloqueio na visão dos senhores de tudo aquilo que a gente está acompanhando de biossegurança? É importante até mudar aqui o fato de que talvez nem todos os atletas sejam imunizados, ou mudou isso? Volto a ressaltar, eu acho que melhora muito, seria o ideal. O ideal nós temos, numa situação que nós vivemos hoje, exatamente todas essas medidas de biossegurança ao pé da letra. Ou seja, mais do que nós temos atualmente é muito em mais, outros tipos de eventos. É muito mais, seria o ideal, né? Mas como você bem disse aí, até agora nada nos aeroportos, absolutamente nada, né, com relação a barreiras sanitárias, né, e outras ações que já deveriam ter sido tomadas nesse sentido. Olha, todo mundo adora falar da Copa América, adora falar de futebol, e agora chegou aquele espaço em que você é que comenta aqui com a gente. Você está vendo aí o número do WhatsApp do programa Notícia de Frente, e continue mandando a sua mensagem porque ela é muito importante e eu quero destacar algumas aqui. Vamos lá para a primeira mensagem. Olha só, tá grandona, hein? Copa América é diferente dos demais campeonatos, tem logística diferente. Por exemplo, aqui em Cuiabá, a Argentina vem jogar dia 28. O Messi pode vir, é certo que isso atrairá fãs. A probabilidade de ocorrer aglomeração no hotel ou em torno do ônibus da Argentina só para ver o maior jogador do mundo é muito grande. Os demais campeonatos não têm esse nível de jogador. Essa é uma das diferenças, por exemplo, da Copa América para os demais campeonatos. Importante, sim, essa observação. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, viu, professor? Olha só, bom dia, bancada. A Copa América não pode acontecer porque não é a Globo que vai transmitir. Se fosse, estava tudo bem. O MP, o MPF e o STF só está atendendo os interesses da poderosa. Professor, não consigo entender seu posicionamento referente aos jogos. Em seu programa, você fazia publicidades do final do Campeonato Carioca. Por que será, hein? Olha, o Mauro, lá de Várzea Grande, que está interrogando aqui o senhor, está perguntando, tá? Essa aqui é engraçada. Na feira de Santo Antônio, as suas medidas protetivas funcionam. Depois ele completou. Na Copa América, não, tá? Quem mandou isso foi o Ricardo, lá do Parque Cuiabá. Na Feira de Santo Antônio, as medidas protetivas funcionam. Na Copa América, não. Eu estive lá nesse final de semana. E aí, funciona mesmo? Funciona. Tinha tapete sanitizante? Não, funciona. Não, as pessoas estavam mantendo ali, pelo menos eu conversei com um certo distanciamento com as pessoas, né? Olha lá, mano, nós vamos fiscalizar, hein? Pode fiscalizar. A minha parte eu faço, acho que isso que é importante, né? A minha responsabilidade civil, pelo menos eu tento da medida do possível, né? Mas respondendo para o mal... Isso que eu ia falar, que eu ia ler a última aqui, aí o senhor dá um direito de resposta, o senhor responde, tá bom? Olha aqui, concordo com o Kleber em relação à Copa América. Temos vários campeonatos acontecendo no momento, porque só a Copa América é prejudicial. É perseguição política para, né? A jogada tem que ser no campo e não na política. É o Aranha que mandou. Professor, com a palavra agora. Na verdade, agora. Não é que é só a Copa América, né? Eu já me posicionei com relação a esse assunto por algumas vezes e as pessoas acabam não entendendo o que eu estou dizendo. O meu embasamento do meu comentário com relação à Copa América é porque acendeu uma luz vermelha. É a minha preocupação com relação a aglomerações, independente se é Copa América, se é Copa do Brasil, se é Campeonato Brasileiro, até porque eu não sou mais entendido nisso. Eu não entendo de futebol, né? Mas me chamou a atenção exatamente essa leitura de que existe sim a possibilidade de aglomerações, né? Não é hipocrisia da minha parte, longe absolutamente disso. A minha preocupação exatamente é essa terceira onda que já entra no país, né? Que nós vivemos uma situação hoje grave com relação à área da saúde, né? Beirando novamente um colapso na área da saúde. Nós temos fila de UTIs, né? E eu acho que, sob o ponto de vista de prioridade, o futebol não é prioridade num momento como esse. Quando eu falo com relação à Copa América, eu falo com relação a todos os jogos, não é só essa não. Mas isso vai causar um problema grave com relação à economia do país. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não vou ser hipócrita aqui e dizer o seguinte, olha, esse é o único caminho que tem que ser seguido. Não, eu acho que as coisas precisam ser ponderadas, porque o Brasil, a população brasileira, infelizmente, ela não tem cultura suficiente para poder realmente atender ao pé da letra as medidas de biossegurança. Observem quantas aglomerações nós temos aí
dentro dos ônibus, né? Por mais que não se tenha eventos, nós já temos problemas graves em nosso país. Imagine com eventos como esse, trazendo o maior jogador do mundo. Então, é exatamente nesse ponto que eu pauto o meu comentário e tenho a minha preocupação. Absolutamente nenhuma ligação partidária com nenhum político de estimação, mas eu pondero o meu raciocínio preocupado sobretudo com a comunidade, com a maioria das pessoas, né, que podem se contaminar e podem ter problema com relação ao Covid-19. Se fez entendido, tá bom, professor? Olha, você continue participando aqui conosco, mande a sua mensagem. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com a notícia de frente. Enquanto isso, ó, imagens aí da Jurumirim, que foi totalmente interditada na manhã desta quarta-feira.